Agora, o livro deixa um pouco de lado a história da rainha Satyavati, essa parte da linhagem, porque o Janamejaya pergunta a Vashapayana que ele conte a origem divina dos heróis do Mahabharata. O que aconteceu que essas pessoas encarnaram que deu origem a essa guerra, que a gente vai ver que é como se fosse uma guerra celeste que foi representada aqui na Terra. Então ele volta um pouco nessa história. Então o Vaishapayana conta de uma era melhor, a Krita Yuga, que era uma época que o Dharma era obedecido, ou seja, eles contam que à medida que a gente está indo para uma era mais ruim, né, que a Kali Yuga, a gente tem a necessidade de fazer muitas leis, que nas eras anteriores, como as pessoas elas seguiam o Dharma, elas faziam por si só o que era certo, você não tem necessidade de gente proibindo, gente regulando, gente fazendo lei, porque cada um faz o seu melhor, faz a sua parte. Então ele fala, nessa época que o Dharma era obedecido, que homens e mulheres eles se juntavam não para as paixões sensuais, e sim quando eles realmente tinham um projeto, uma coisa para fazer juntos, um ser evoluído para gerar, então eles geravam seres melhores. A vida era mais longa, se vivia durante muitos séculos, as coisas eram corretas. Você tinha as castas e as castas eram realmente tinham a ver realmente com a essência da pessoa. Então os brahmanes eles eram realmente estudiosos, eles realmente seguiam os Vedas, eles viviam para aquilo, eles orientavam as classes mais baixas. Os kshatras eram governantes realmente preocupados com o povo, que eles usavam o fato de serem mais fortes para defender as pessoas, jamais para atacar. Você tem a raça dos Vaixas, e aí isso é muito interessante. Ele fala assim: os Vaixas não punham água no leite. Os Vaixas nem erravam a medida das coisas. Então, os Vaixas são a classe comerciante, ou seja, eles não tentavam se aproveitar e ganhar nas pequenas coisas. Eles não tinham lucros exorbitantes. Eles faziam o que era necessário para manter. E os Shudras, que são os que fazem trabalho pesado, faziam o seu trabalho com a perfeição, da melhor maneira que podia. Então as castas funcionavam, o Dharma funcionava, tudo funcionava. A humanidade não podia não ser essas coisas, mas tinha a harmonia. E aí, como eu já citei para vocês, tem a tal da treta dos Devatas e dos Asuras, que era assim, originalmente eles todos viviam juntos no paraíso. E aí teve um problema lá entre um Asura que se apaixonou por uma Devata e ele fez os rios secarem para tentar fazer com que ela mudasse de ideia e não sei o que. A situação foi ficando difícil e esse Indra, que é o rei dos deuses, na época ele não era o rei, mas ele era o deus da tempestade, então ele junta um exército e ele consegue derrotar esse Asura que está prejudicando a Terra. Só que a primeira coisa que ele faz quando ele toma o poder e ele se torna o Indra, porque Indra significa chefe, é que ele expulsa os Asuras do paraíso. Então ele expulsa os Asuras, vão para uma cidade Naga louca, né? Naga de cobra, que fica embaixo da terra, que diz que é linda, que ela é ainda mais bonita do que o paraíso. Alguns deuses não tomam partido, alguns deuses fazem até um duplo de si mesmo, como Tivasta. Então ele é Tivasta para os deuses e Maia para os Asuras, que ele produz coisa para os Asuras. Então tem toda uma questão. Então por isso que os Asuras estão sempre tentando derrotar os Devatas, em especial derrotar Indra, porque eles originalmente moravam no paraíso. Então é aquela coisa assim, eles foram expulsos. Então, por mais que essa cidade, a Nagaloka, seja mais bonita, mais isso, mais aquilo, não é a casa deles. Eles querem voltar para casa, eles querem o que era deles de direito. Então, as histórias são cheias de guerras, de quando eles quase conseguem derrotar os Devatas e eles arranjam uma coisa, dão a volta por cima, roubam o néctar da imortalidade, chamam Vishnu, fazem de tudo. Então, está sempre essa guerra de tomar o poder, perder o poder, tomar o poder.
E aí o Mahabharata fala assim, chega um momento que eles estão tão cansados, tão de saco cheio, que eles são sempre derrotados pelos deuses, que o que eles resolvem fazer? Eles resolvem encarnar na Terra. A Terra que está lá bonitinha, etc. Então vamos pensar aqui um pouco. Eles são deuses e nós somos humanos. Eles são mais fortes, mais espertos, mais tudo do que essa raça que estava aqui, quase uns macaquinhos. Então eles começam a encarnar na Terra e eles oprimem as 4 castas, oprimem os brahmanes, kshatriyas, sutras e todo mundo, porque eles encarnam em posições de mando. Já que ele vai encarnar, eles escolhem as melhores hierarquias, eles nessas posições de mando, eles são mais arrogantes, mais fortes, mais inteligentes, mais tudo do que a gente. Então, eles acabam com todas as instituições, nenhum humano consegue parar eles. Então, eles bagunçam toda a organização social, eles fazem o que eles querem, eles oprimem toda a humanidade, todo mundo que está aqui, e não há uma pessoa que possa se voltar contra eles, porque a gente é só pessoa e eles são deuses. Então eles desequilibram a Terra de tal maneira a que vira um inferno, um lugar de opressão, que eles pesam a energia da Terra. Então a Terra em pessoa, né? Eles não chamam de Gaia, mas a gente chamaria de Gaia. A Terra em pessoa vai até Brahma e pede ajuda. Fala, Brahma, eu não aguento mais, olha o que está acontecendo. E Brahma já estava sabendo do que estava acontecendo. Então ele vai até os deuses e convoca os deuses. Ele fala assim, vocês têm que ajudar a Terra a conseguir se libertar desses asuras, porque afinal a guerra é de vocês, não é deles. Então vocês vão lançar duplos de vocês que vão encarnar para ir lá ajudar a Terra. Aí eles falam, tudo bem, ok, vamos. E aí Indra vira para Vishnu e fala, Vishnu, nós vamos ter que lançar duplos nossos para salvar a Terra, que está numa situação difícil. Você não poderia encarnar também? Aí Vishnu fala assim, eu também mando um avatar meu. Então eles fizeram uma grande combinação celeste. Então aquela briga dos deuses, que era dos deuses e dos asuras, os asuras vieram para cá e a guerra veio parar aqui. Então não vieram só deuses, vieram Gandhavas, vieram Apsaras, vieram os asuras, vieram Devatas, vieram tudo quanto é seres poderosos aqui, também em posição de mando, e fizeram como se fosse esse grande teatro para resolver a treta que eles já tinham. E nessa parte da história, eles fazem uma lista dos personagens e o duplo de que deuses eles são. Então essa lista é muito interessante. É uma lista que entrega as características deles, etc. E eu não vou falar para vocês, porque é uma lista que é interessante quando você conhece a história, quando você conhece os personagens, né? Não vamos esquecer que isso é mitologia. Os indianos provavelmente nem sabem dizer qual foi a primeira vez que ouviram falar nisso, né? Como falar assim, qual foi a primeira vez que você ouviu falar da mula sem cabeça? A gente meio que já nasce sabendo, então tem essa lista. Então essa lista coloca os deuses oficiais e tal. Então só para falar um pouquinho, para não ficar misterioso, por exemplo, Duryodhana, que é o grande vilão do Mahabharata, que é aquele que bate o pé e causa guerra, ele é uma manifestação da deusa Kali. Krishna é o avatar de Vishnu, e aí Narayana, Nara e Narayana. Então o amigo de Krishna, o grande amigo duplo de Krishna é Arjuna. Então, como eu disse para vocês, a grande serpente Shesha, que era aquela serpente que não quis ajudar as outras serpentes, que sustenta o universo, que fica fazendo uma caminha para Vishnu, também encarna, diz que ela ajuda, ela apoia a Krishna, não poderia deixar de apoiar a Krishna na Terra, então o irmão mais velho, Balarama. E assim vai. Nós temos manifestação de deuses, de rakshasas e tal. Os irmãos do Duryodhana, que são os maus, que são ruins, ele tem muitos irmãos e diz que esses irmãos são rakshasas. Ou seja, eles são daquela raça que odeia a humanidade. Então nós temos muitos heróis Gandhavas, Apsaras, etc.
E é assim que começa a esquentar a história dos deuses que vêm aqui para ajudar a Terra, para combater os antideuses, também chamados de Asuras. Tá bom? Por enquanto é só.